Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um Pode Falar Moraes. E aí, Tudo professor? bem, Marcos? Estamos aqui hoje com um convidado ilustre, Ah, é? meu amigo pessoal. Fala Daniel Perry, ele é professor de História Geral, deu aula em cursinho, trabalha na área de gestão também há bastante tempo, é diretor do Sistema Anglo de Ensino, um cargo que você já ocupou. Enfim, uma vasta experiência aí com educação. É o nosso convidado de hoje. Eu queria agradecer, Perry, que eu fiz o convite, você aceitou de imediato, porque eu acho que a gente tem... você está no cargo que eu ocupei, dentro da empresa, lá do Sistema Anglo de Ensino, e quando você passa por um cargo desse, você passa a ter uma visão, muitas vezes, diferente daquela que você tem fora dentro, Marcos. Às vezes as pessoas estão... por fora e começa a querer meter o bedelho, falar algumas coisas, e aí não rola. Então, assim, quando você vive aquele dia a dia, né, você vai descobrindo algumas coisas. E eu sei que ele pensa como eu penso. E isso é uma coisa bem legal. Aqui eu trouxe você, Perry, exatamente para a gente poder conversar um pouco de sistema de ensino, que é uma coisa que para muita gente é uma maldição, para outras pessoas, putz, é uma salvação, né? E a gente eu vivi isso durante décadas. Queria, então, agradecer a tua presença e vamos para frente num bate-papo aqui, de maneira informal, a gente conversar um pouquinho sobre sistemas de ensino. Queria agradecer ao Marco, ao Moraes, a quem eu carinhosamente chamo de Paulão, pelo convite. Obrigado. É um prazer. Você é um parceiraço há Obrigado. tanto tempo, tantos anos, um amigo pessoal e uma pessoa com a qual eu aprendi muito. Aprendi muito, tanto no plano profissional como pessoal, então para mim é uma honra estar aqui, conversar com vocês e falar sobre educação, sistema de ensino. Estou aqui, empolgada. Antes Legal. da gente entrar no sistema de ensino, professor de História, o que te levou a ser professor? O que me levou a ser professor não foi exatamente uma visão romântica da educação, Marco. Eu não tinha a visão de que eu ia ser um professor e ia mudar o mundo. Eu realmente não tinha essa visão. O que me levou a princípio para a educação foi a ideia de poder unir duas coisas que eu adorava: história e a criatividade. Porque antes de ser professor, eu trabalhei um pouquinho com publicidade, bem no início da minha vida profissional. Então eu me considerava uma pessoa criativa. E dar aula era uma maneira de unir as duas coisas, história e criatividade, no sentido de desenvolver aulas que atraíssem, que ensinassem. E quando eu comecei a dar aula, aí de fato eu vi o poder transformador da educação. E aí eu estou nessa área já há 24 anos já. Você deu aula em cursinho? Eu dei aula em colégios, mas sobretudo em curso pré-vestibular. A maior parte da minha carreira foi dando aula em curso pré-vestibular, especialmente no Anglo, aqui em São Paulo. E esse caminho da gestão entrou em que momento? Entrou ainda jovem. Eu comecei a atuar no curso pré-vestibular em 2005, tá? E em 2007 eu fui convidado para assumir uma posição de coordenação. Eu tinha na época 27 anos. Fui convidado para ser o coordenador do curso pré-vestibular Anglo-Osasco. Eu não sou de Osasco, mas eu trabalhava lá. E aí eu coordenava as turmas da tarde e da noite. E aí eu descobri uma outra faceta da educação, porque até então eu estava de frente para os alunos. Quando eu fui para a gestão, eu fui também para os bastidores, para a organização, e aí estou também nessa área há vários anos. O que muda para vocês nesse momento de sair do contato, digo contato com os alunos porque isso continua, né? Mas sair ali da linha de frente para os bastidores? É um mundo... como a gente brinca, né? Você passa para o outro lado do balcão. E aí você vê o problema das escolas, as dificuldades. Porque quem adota sistema de ensino, basicamente, são as escolas privadas. E aí você vê nitidamente que a escola privada, ela tem uma série de carências pedagógicas que o sistema de ensino acaba ajudando na escola, né? Eu sempre
digo o seguinte, Marcos, falei isso durante vários anos. Se eu tivesse um filho hoje em idade escolar e analisando a escola, eu ia colocar meu filho num sistema de ensino, Por quê? porque organiza a vida do aluno. De que forma? Barry. Então, veja, o sistema de ensino, ele surge nos anos 70, a partir do próprio Anglo, né? O Anglo criou o sistema de ensino para organizar o curso que os professores davam, né? Era uma maneira de garantir uma estrutura de qualidade, em que o professor sabia o que ele tinha que ensinar, como ele tinha que ensinar, o aluno sabia o que ia aprender e o que tinha que fazer pós-aula, tá? Ou seja, o sistema estruturava o processo de ensino e O aprendizagem. processo tinha começo, meio e fim. Passa a ter Começo, começo, meio meio e e fim. Sim, garantia isso, né? Não era algo que ficava dependendo apenas do professor ter a iniciativa ou o aluno ter a iniciativa. Trazia essa organização, essa clareza, o que resulta em maior eficiência. Então, o sistema de ensino ele surge, né, nesse contexto, primeiro em cursos pré-vestibulares e depois o material vai sendo desenvolvido para os demais segmentos. E hoje em dia os sistemas de ensino dominam a educação privada. Isso veio, Marcos, do pré-vestibular. Todo mundo que passou pelo pré-vestibular, se você pegar, não foi só no Anglo, né? Em vários pré-vestibulares sérios, porque tem muita picaretagem no mercado também, né? Então, assim, todo mundo dizia que quando a pessoa dava entrevista disso, o que impressionava era a organização. Exatamente. A aula passava a ter um começo, meio e fim. O aluno sabia o que ele tinha que fazer. E isso, a gente sente, né? Quer dizer, a escola muitas vezes tem uma baita carência desse processo. Porque, eu vou usar um exemplo aqui bem simples, assim, todo mundo entende, não precisa ser só da área da educação. Era comum, vamos supor, você usa livro didático. Eu me sinto muito à vontade de falar isso porque eu também sou autor de livro didático. Senão o cara vai falar aqui que nós vamos defender os nossos interesses. Tá? Então, assim, eu tenho um livro didático, legal. E o professor é o maestro da aula, ele é o chave da aula lá. Então ele está dando a aula e tal, e a escola está confiando no trabalho desse cara. Vamos supor que o cara sai em maio. Por algum motivo ele saiu de lá. A escola não tinha controle algum de onde esse cara estava. E muitas vezes, quando a escola descobria, ela se assustava. Na hora que você adota o sistema de ensino, você passa a ter um material organizado. Então você sabe exatamente onde o cara está. Em maio ele está aqui. Aqui, o aluno sabe aonde vai chegar. Porque nós, né, antes de tudo, nós somos alunos, né, Perry? Quantas vezes a gente teve aula? Isso era normal. Na universidade, então, isso era... A aula começa e não termina, né? Exato. E Ela começa, tem um início lá, vai e de repente não acaba. Você fica lá olhando lá o nada. o que deveria ser ensinado acaba não sendo. O sistema ele acaba garantindo que o aluno vai aprender o que é necessário, que está estipulado para aquela série, para aquela matéria. Ou seja, como o Moraes falou, ajuda a organizar a vida escolar, tá? De todos os integrantes, né, desse cenário. Do aluno, do professor, da família, da gestão da escola, da comunidade como um todo. Não à toa, os sistemas nos últimos anos avançaram assim, muito no que se refere à adoção pelas escolas. No sistema privado, porque também precisa deixar bem claro, o sistema privado, o livro didático mesmo está morrendo. Sim. Dificilmente hoje as escolas compram livro didático, né? Mandam os alunos comprarem livro didático. E o sistema não, o sistema está... ele ganhou um espaço monstruoso, né, Perry? Exato. Então, Você tem esses números? Hoje eu não tenho mais de cabeça isso. Eu tenho. Hoje em dia, 77% dos alunos da educação básica do segmento privado estudam com sistemas de ensino. Tá? E 23% usam livros didáticos. Há 10 anos atrás era praticamente inverso isso.
tá? Um pouco mais de 10 anos atrás. Então, o avanço da adoção de sistemas didáticos ocorreu de maneira muito rápida. E o livro didático está caindo cada vez mais em desuso. E qual que é um elemento importante? Cada vez mais se investe na qualidade do material do sistema de ensino. Então, ele é mais atualizado, tá? Ele tem mais recursos atrelados ao material em si. E os livros didáticos, nesse sentido, acabam tendo menos investimentos, acabam sendo menos atualizados. E, portanto, começa a haver, a partir desse cenário, uma diferença em relação ao próprio desempenho das escolas que optam por sistema e optam por livros didáticos. Cada vez mais as que optam por sistema têm um desempenho melhor em termos acadêmicos. A gente tem parcerias de sistemas de ensino com escolas públicas ou só privadas? Poucas. Até existe, mas ainda é irrelevante. É irrelevante. E aí, Marcos, eu vejo um problema grave no público, quando ele adota, que é a quebra. Uma coisa que a gente tem falado aqui, Perry, direto, tenho batido nisso, que, na verdade, a política educacional, ela não pode ser uma política de governo, ela tem que ser uma política de Estado. Perfeito. E aí, quando você adota um sistema de ensino, você tem que ter uma continuidade para ter resultados. E isso foi uma coisa que me impressionou, Marcos, que eu não tinha antes de estar do outro lado do balcão, eu não tinha isso muito claro na minha cabeça. O que acontece com a escola que passa a usar o sistema de ensino a um prazo, de médio prazo para longo prazo? A qualidade da escola melhora. Melhora o corpo docente, melhora o nível das aulas, melhora a qualidade dos alunos. Isso não é chute, a gente tem números disso. Todos os sistemas de ensino fazem isso. Na hora que você mede, você vê um avanço. Isso fez com que vários, se eu estiver errado, você me corrige, Perry, várias prefeituras, no caso, adotassem esse sistema de ensino. Mas aí vem uma tragédia. O prefeito sai, troca de o governo. cara é contra, o cara vai lá e derruba o processo. E aí não há uma continuidade que E aí, garante, né? essa quebra impacta na qualidade, fala, tá vendo? Não devia ter sido feito. Devia ter sido feito, mas ter continuado. Claro. Então, o Moraes colocou muito bem que educação tem que ser uma política de Estado, né? Acho que um exemplo interessante é a Coreia do Sul. Nos anos 60, a Coreia do Sul era um país mais pobre do que o Brasil, né? E naquele momento, depois do fim de uma ditadura que existia ali, houve um pacto nacional em prol da educação, um brutal investimento. E isso deu muito certo. Hoje em dia, a Coreia do Sul é um dos países mais ricos do mundo e que desenvolve tecnologia de ponta. A gente usa carro sul-coreano, a gente usa celular sul-coreano, fora várias outras coisas. E a Coreia do Sul era um país mais atrasado que o Brasil. Só que no Brasil não houve esse pacto em torno da educação, sobretudo da educação pública. Até houve uma expansão do ensino público, só que sem qualidade. E aí ocorreu um fenômeno importante. A classe média, que até os anos 70 estudava em escola pública, começou a sair da escola pública. E começaram a surgir escolas particulares aos montes, coisa que não era comum até então. Escola particular eram, em geral, escolas confessionais em que a elite apenas estudava. E aí essas escolas privadas que foram surgindo, especialmente no fim dos anos 70, 80, 90, elas precisavam ter algo mais estruturado. E nesse contexto que os sistemas começam a surgir e crescer cada vez mais até chegar a essa realidade que a gente vive hoje em dia. Então, trazendo um pouquinho da história, né, isso demonstra por que a educação privada usa mais sistema do que a educação pública e um pouco dessas diferenças. Os sistemas de ensino, eles estão, vocês estão em várias cidades, Brasil inteiro. Como lidar com as diferenças regionais, culturais? Por exemplo, uma escola no Rio Grande do Sul é diferente de uma escola no Amazonas. Uhum. E aí, como lidar com isso? Olha,
Na verdade, as escolas do país todo, elas têm que ensinar ao final a mesma coisa, definida pela BNCC, tá? E também a gente tem um exame nacional do ensino médio, que é o Enem. Então, assim, grosso modo, todo mundo tem que aprender a mesma coisa. Agora, o que a gente percebe em termos de regionalismos? Dependendo do estado, você tem que ensinar algumas coisas específicas de história, de geografia, muda a ordem dos assuntos em algumas matérias, como, por exemplo, física, biologia, tá? Muda a maneira de alfabetizar. O Nordeste, ele, em geral, alfabetiza mais cedo do que outras regiões, por incrível que pareça, tá? O Rio tem um processo de alfabetização diferente. São modelos didáticos, né? Métodos didáticos diferentes de alfabetização. Exato. Há isso diferença. E muda muitas vezes também o enfoque da escola e dos alunos no que se refere a exames que os estudantes vão prestar, né? Então, no Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Rio de Janeiro e Minas, o Enem é a principal prova, que dá acesso ao SISU e às universidades federais. São Paulo e Sul, o Enem ele é menos forte, tá? Ele é menos procurado pelos alunos, ele é menos valorizado. Não é o carro-chefe. Não é o carro-chefe. Pega o caso de São Paulo. Em São Paulo, há 3 grandes universidades públicas estaduais, USP, Unicamp e Unesp, ok? Que tem a maior parte das suas vagas, a imensa maioria das suas vagas, elas são acessadas pelos vestibulares próprios dessas universidades, tá? E só tem uma federal, que é a Unifesp, no estado de São Paulo, que nem tem tantos cursos e nem tantas vagas. Então, o estudante aqui, quando pensa numa universidade pública, ele vai pensar nas 3 estaduais grandes, cuja maior parte das vagas não são possíveis de se acessar através do Enem e do SISU. Então, o Enem acaba sendo menos importante. Então, isso é válido para São Paulo e para o Sul. Então, muda esse enfoque também, tá? Das escolas. Bacana. Não, essa estrutura, e é legal, eu queria trazer você, Perry, já faz algum tempo aqui no podcast, exatamente porque as pessoas têm uma visão muito deturpada, né? As pessoas acham, às vezes, porque o material era apostilado, que era ruim. Uhum. E a gente sabe que isso não é verdade. Não é verdade. Agora, tenha material por aí, pirata. Puta, a gente viveu cada caso, né? Que é assim, você não faz ideia. O cara, pô, meu livro didático tava numa apostila de um cara lá, como se ele tivesse escrito uma parte lá, tava lá escrito lá. Então, assim, você vive cada barbaridade. O país é muito grande, diferenças muito grandes. Cada região, o que o Perry falou, tem sua cara, tem suas tradições. Tem uma final, por exemplo, pré-vestibular no Nordeste, acabou. Acabou. O ano letivo no vestibular termina no dia do Enem. Exatamente. O que São Paulo e outros estados não. Então, assim, você tem uma diferença disso. Mas que consegue, o mercado consegue. Queria falar um pouquinho, Perry, porque eu tenho uma visão, depois eu falo. Primeiro eu vou escutar a tua. Assim, já vou até adiantar, eu tenho uma visão positiva. Falar um pouquinho aí, a gente fala de sistema, tá falando de sistema de ensino, então você falou do Enem, e a gente fala do SISU. Né? O que você acha do SISU? O SISU, ele foi revolucionário para a educação brasileira, né? Porque o Enem, que surge ali no fim dos anos 90, até 2008, era um exame curto que conferia aos participantes uma pontuação a mais nos outros vestibulares. A partir de 2009, o Enem ganhou essa cara que ele tem hoje em dia, que é, de fato, um exame nacional, um vestibular. Quando o aluno ele faz o Enem, ele posteriormente aplica sua nota no sistema de seleção unificado, que é o SISU. E através do SISU, ele acessa vagas em, hoje em dia, 127 universidades diferentes, universidades federais.
Ele faz uma ok? pontuação, essa Isso. pontuação vai lá dentro, e Exato. com essa pontuação, onde que eu posso passar? Onde eu isso. posso isso daí. passar. Então, o aluno faz uma prova, na verdade são 2 domingos de prova, e ele consegue, né, acessar mais de 100 universidades. Antes disso, se o aluno quisesse estudar na Federal do Pará, ele tinha que ir lá fazer a prova. Ele já não ia. Ele já não ia. Ou na Federal do Rio Grande do Sul, do Ceará e assim por Tinha diante. vestibulares que caíam no mesmo fim de semana. Exato. No mesmo Sim, o cara não dia, podia né? Tinha que fazer, escolher. quem batia. Eu sou dava. desse tempo. Essa configuração do Nós Enem e o desenvolvimento do SISU ajudaram a democratizar, claro que até certo ponto, o acesso à universidade pública. Porque o participante do Enem ele passou a ter mais possibilidades de ingresso. Então, eu vejo dessa forma. Tá? Por isso que eu te fiz essa pergunta, porque eu tenho a mesma opinião. Agora eu vou falar de geógrafo, vou falar como geógrafo, né? E vou falar o que eu vejo, assim. O SISU, para mim, é revolucionário, ponto. É uma das poucas coisas que a educação fez nos últimos tempos que deu certo. Sem dúvida. E que é um sucesso. A democratização do acesso à universidade pelo país. Sim. Então, e é real, porque hoje eu tô aqui. Então o cara fala assim, olha, eu passei na Universidade Federal de Pernambuco e moro em São Paulo. Putz, legal. O cara não ia antigamente. Só se ele tivesse realmente, eu quero fazer. Hoje não, a situação leva a ele. Claro que não são todos que vão, porque você tem que se manter no local. Então, muitos acabam não indo, mesmo com bolsa e tal, às vezes o cara não consegue ir, mas muitos vão. Então, houve uma redistribuição dos alunos pelas universidades do país. Isso é uma coisa bem interessante. E até mostra a Universidade Federal, que tem milhares de problemas, não vamos entrar aqui hoje, que não é o assunto, mas assim, eu sou o ministério, e aí, lá numa cidade X, aquela federal não é procurada. Por quê? Ela está muito longe, a qualidade não está boa, o que está acontecendo lá? Então você começa a ter termômetros, fora os termômetros de avaliação tradicional, você passa a ter termômetros que podem... E eu vejo isso, Perry, como uma coisa muito legal dos últimos anos. O SISU, para mim, né, eu tenho a mesma opinião que você tem, para mim ela é uma ferramenta muito legal. Porém, eu queria bater um pouquinho nessa tecla, Perry. Eu acho que o processo de seleção para os vestibulares estão sendo alterados. Sim. E a gente já vê nos Estados Unidos e em outros lugares como é feito o processo de seleção. Você concorda com isso de você ter vários fatores que levem um aluno a entrar numa universidade? Olha, eu acho que é interessante as universidades levarem em consideração diferentes elementos, né? Eu acho que uma das faces cruéis do Enem e do vestibular é o fato de que muitas vezes a vida do aluno é decidida por aquela prova. Se ele teve algum problema no dia, se ele está num mau momento em termos de saúde física ou mental, ele pode ter a sua vida atrasada em mais um ano. O que está acontecendo? Há universidades que, por exemplo, reservam vagas para alunos medalhistas em Olimpíadas Científicas, e há algumas universidades, inclusive universidades públicas, que têm um exame seriado. Então, o aluno do ensino médio, ele faz uma prova na primeira série do ensino médio, outra na segunda, outra na terceira, tá? Então, não é só uma prova que define, é um conjunto de provas. Há países, como por exemplo os Estados Unidos, em que existe um modelo semelhante que inclui avaliações que vêm desde o que seria o nosso ensino fundamental 1, tá? Então, aí o aluno acaba sendo avaliado de uma maneira ainda mais interessante, e não apenas por uma prova que muitas vezes pode definir a vida do aluno. Tá?
vocês falando de SISU, de Enem, enfim, inovações que a gente teve na educação brasileira com foco ali no final, né? A pessoa está terminando, ali está no caminho, e acesso à universidade e tal. A gente teve, nesse mesmo período, alguma revolução lá para trás, para transformar, para a gente chegar numa excelência em educação básica? Tivemos, não temos, ou a gente tem e não ouve falar, porque realmente a gente ouve falar muito Enem, SISU e tal. E lá para trás? Na lá ponta, né? Você está falando, eu entendi, o Marcos está falando. Na educação básica, eu nunca ouvi falar, não, tem um projeto em educação básica que está transformando o Brasil. A gente não tem isso? Não. Pra você é uma lacuna? Com certeza Total. É uma lacuna. Há um desequilíbrio no investimento no que se refere ao ensino superior e ao ensino básico. Proporcionalmente, o ensino superior ele acaba tendo muito mais investimento por aluno do que o ensino básico. E quanto mais você desce, né, nos segmentos, você vê que há menos investimentos. Então, a formação do estudante brasileiro, ela começa de maneira muito deficitária. Existem vários elementos, né, que acabam levando a isso, né, a profunda desigualdade, uma série de questões, mas eu vou destacar 2 no ensino fundamental, especialmente. Um é a má formação dos professores, tá? O professor, ele precisa ter uma formação mais rigorosa, com mais qualidade, confira a ele mais repertório, mais habilidades, para que ele tenha o que eu chamaria de autoria docente. Não é a autoria de um material didático, isso é outra coisa. A autoria docente é a autoria da própria aula. O professor, ele pegar o material, seja lá qual for, e usar aquilo como uma plataforma para ele ir além. E tem um outro elemento importante, que é a questão da avaliação. No ensino fundamental, e aí especialmente no Fundamental 1, ali do 1º ao 5º ano, existe o que eu chamaria de hipertrofia de notas. Porque, em geral, o professor ou a professora, né, nessas séries, tem muita dificuldade de separar a parte afetiva da parte efetiva. E a nota dos alunos, muitas vezes, ela é uma nota falsa, tá? O que gera problemas. Muitas vezes a família gosta, recebe o boletim, é tudo 9 e 10, cola na geladeira, mas aquilo não está avaliado da maneira... Está desconectado da realidade. Só que a realidade sempre se impõe. E uma hora ela se impõe. Quando chega lá na frente, é isso mesmo. E o aluno não vai bem nos exames. Então, é um tema não muito discutido na educação, que está relacionado principalmente à avaliação interna. Aquela prova que é elaborada pelo professor, que é corrigida pelo professor, e muitas vezes ela tem um grau muito grande de subjetividade. Tá? Fora o descompasso, né, entre a realidade, a teoria e a aplicação. Me lembro de uma situação, Perry, que essa para mim foi uma maior... Quando os materiais começaram a ser escritos, principalmente nos sistemas de ensino, as pessoas foram lá, faziam material, tal. Isso não aconteceu só onde a gente trabalhou, né, mas em outros lugares também. Outros sistemas de ensino. Aí vinha a história que o aluno do Fundamental 2 não podia ter teste. Você lembra disso? Lembro. Aí o cara não podia ter teste, que não sei o quê, e o material tinha teste. E aí todo mundo pressionando, os caras falaram, tá bom, então vamos mudar. Vamos tirar os testes. Teste prova. Teste, múltipla escolha. Múltipla escolha. Então, A, B, C, D, E. Para o aluno não pode, tem que ser escrita, porque não sei o quê. Toda uma teoria, uma metodologia aqui, né? E justificativas. E houve uma pressão gigantesca. Olha o descompasso das histórias. Então, os sistemas de ensino, nós, autores, tomamos pressão para alterar as questões que a gente tinha posto misturado no início. E depois era para tirar os testes. E tiraram os testes. Uhum. E aí o pessoal ficou tudo feliz. Aí veio a avaliação
Você falou da avaliação da prova Brasil para o aluno fundamental. Sim. Como é para a avaliação? Testes. O menino não sabia fazer o teste. As pessoas acham, isso é uma coisa, Marcos, que as pessoas de fora não têm noção. Se o aluno não faz o tipo de... Se ele não responde escrito, ele não sabe responder depois. Se ele não faz o teste, ele também não sabe fazer. É. Foi um caos. Aí volta a pôr de novo o teste, né? Múltipla escolha. Deve ter tido a pessoa e fala, por que não tem teste? É. Mas foi o que aconteceu. Falou, porque todo mundo gritou ao contrário. Sim. Então aí você vê, né? Você falou de grandes projetos. Há um descompasso, muitas vezes, entre o que acontece na sala, o que as pessoas imaginam, às vezes, no Ministério da Educação, A universidade. a universidade. Então, assim, eu acho que hoje um problema, que eu vejo grave, não é que falar a mesma língua, mas cada um se encastelou de um lado. E há pouca comunicação Você tem toda a razão. entre a universidade. Eu fiquei 27 anos na PUC, Perry. Eu sei o que os colegas falavam com relação ao ensino básico. Aí eu pensava assim, na hora, né? Às vezes é melhor ficar quieto. Eu pensava assim, onde esse povo vive? Esse povo não está vivendo no Brasil ou no mundo. Eles falavam. Assim, na cabeça dele, os alunos tinham que chegar sabendo, até eles não estavam errados nisso, algumas coisas assim, fundamentais, mas com comportamentos que não eram correspondentes à maturidade dele. Principalmente porque a adolescência se esticou. A gente fez hoje um outro podcast que vai ao ar com um psicólogo. A gente falou um pouco disso, da questão da maturidade dos alunos, tal, não sei o que lá. Então, assim, eles tinham uma visão que dava vontade de falar, ó, vamos lá na escola dar uma olhada. O que fazia. Teve um projeto na universidade, chamava... Hoje, isso daí virou meio, assim, comum, que era Open House. Eu era um dos que liderava esse projeto dentro da PUC. Então, você trazia os alunos para passar a tarde com Alunos a gente. de onde? Dos colégios. Dos colégios na universidade. Na universidade. E buscava aluno do fundamental. Aí os outros professores começaram a se envolver. Olha, vamos fazer isso, fazer aquilo e tal. Pô, legal. Qual era a pergunta do colégio que vinha? Qual é a hora do lanche? E aonde eles vão tomar o lanche? Os professores da universidade ficaram revoltados com isso. Eu falei, aí... Então eu estou te dando um exemplo palpável. Qual é a realidade? Não, ele ia para fazer... Era um sucesso o projeto. As crianças ficavam... Só que elas têm aquele período que era para elas lancharem. Aí... manda ir na cantina. Não é a cantina. Eu não posso soltar os alunos dentro da universidade. Vai para eles, não sabem onde eles estão. São moleques de 10 anos de idade. E aí? Tem uma responsabilidade. A escola tem uma responsabilidade. Então, assim, eu estou dando um exemplo bobo, mas isso mostra, no geral, o descompasso que tem da universidade com o ensino básico. Dentro do Fundamental 1, 2, há um descompasso também. Ao que o Ministério pensa, também, isso quando pensa. Você tem lá uma questão também, às vezes, de projetos que... A gente viveu o ensino médio, né? Sim. Agora, nessa mudança. Como é que você está convivendo com esse descompasso entre o privado e o público? Perfeito. E que não deu certo? Eu acho que o novo ensino médio, ele parte de uma premissa muito válida, que é ofertar aos alunos do ensino médio a possibilidade de escolher itinerários, né, caminhos de formação que estejam que sejam mais adequados ao projeto de vida desse estudante, ao que ele tem mais afinidade, a carreira que ele quer seguir, né? O Brasil era um dos poucos países do mundo em que no ensino médio, todos os alunos tinham que aprender exatamente a mesma coisa, tá? Tem os mesmos conteúdos de todas as matérias. Em vários países do mundo, não é assim faz tempo. Pega o caso dos Estados Unidos. A gente vê muitas vezes em filme, em série, que os alunos eles mudam de sala de aula durante o dia, tá? Alguns alunos vão para uma sala ter aula com o professor X, outros vão ter aula
no mesmo momento, em outra sala com o professor Y, tá? Então, isso ocorre porque o aluno teve essa possibilidade de escolha, tá? No Brasil não era assim. Todo mundo tinha que fazer as mesmas matérias. Então, o novo ensino médio parte da premissa que, ao permitir ao estudante escolher, ele vai, inclusive, se dedicar mais, porque ele vai ver mais sentido naquilo que ele está aprendendo. A gente ia acabar com aquela reclamação que a gente escutava muito. O que eu vou fazer com isso que eu estou aprendendo? Exatamente. Exatamente. Isso. Só que não foi tão debatido, né, como seria desenvolvido esse processo. Ele foi muito rápido. A implantação dele, de certa forma, foi muito radical. Ela não foi... não ocorreu em um espaço maior de tempo. Não teve uma transição. Não teve uma transição. E o ensino público, ele não teve, né, a estrutura para desenvolver isso. E aí se acentuou a diferença entre quem estuda na escola particular e quem estuda na escola pública. Por quê? Porque a escola particular tem mais dinheiro, tem o apoio dos parceiros, que são os fornecedores de material, etc., e conseguiu organizar e ofertar à sua comunidade escolar esses itinerários de uma maneira bem estruturada. No ensino público, não houve isso. Então, se criou uma grande lacuna. Surgiram disciplinas no ensino público que viraram piada, como, por exemplo... bolo de pote, coisas genéricas do tipo, o que está acontecendo por aí? Brigadeiro. Brigadeiro, caseiro, dá banho pet. Isso é fato. E aí, isso gerou revolta em entidades estudantis e até, né, entre associações de professores. Porque você tinha diminuído a carga horária de outras disciplinas para encaixar outras que, em tese, seriam mais úteis, vamos dizer assim, para o futuro daquele aluno. Só que daí o Marcos eu estou adorando a tua participação, Marcos, porque você faz exatamente a pergunta de quem não é da área. E é isso mesmo, você está tendo a visão disso daí. E daí naquela lacuna, por exemplo, você tirou lá um espaço de português, de matemática, de geografia, você colocou bolo no pote, brigadeiro... e não tem quem dá. É uma coisa que eu estou falando. Aumentou o número no estado, no público, aumentou o número de aulas vazias. Sim. Então você não tinha o professor para dar aquela disciplina. Eu tenho falado, fiz várias gravações falando disso, que assim, os caras montaram uma festa, imaginaram um monte de coisa, só não viram se tem salão, se tem infraestrutura, se tinha comida... Coisa de gordo, né? Aí você olha assim... Cadê a música? Cadê a música? Não tem. Toca aí qualquer coisa, liga o rádio. Aí... Mas não tem rádio. Cadê a comida? Não tem. Vai na padaria pegar pão. Em suma, os caras começaram a montar e na hora ficou claro isso. O privado conseguiu dar resposta ainda aos trancos e barrancos, hein? É verdade. Tá, mas aí, vamos lá. Eu, que não sou da área, se você começasse a explicar esse projeto, vai funcionar assim... A primeira pergunta que eu ia fazer e quem que vai dar aquela aula? Pois é. E aí? Não, mas aí vamos recordar. Esse o grande problema. Recordar como é que foi feito o processo. A discussão do projeto, coisas de Brasil, tá? Começa na Constituição de 88. Vê que coisa nova. Aí as coisas foram andando. Discussão, para aqui, para lá. 30 anos estão discutindo o projeto. Para aí nas comissões... Pessoal sem preparo algum, não consulta... Totalmente. Quando foi no final do governo Temer... no governo Temer... E assim, vamos pôr em pé o ensino médio. Sim. E foi... Então, assim, pega tudo que fizeram... Não que também... o passado tá errado. Imagina, 30 anos discutindo um projeto, tinha limite, né? Aí pegaram e puseram lá, soltaram lá o projeto como sendo o novo ensino médio. Eu me lembro das campanhas na televisão que fizeram. Aí, governo sequente, um abandono total. Ficou às traças.
E a bomba que estourou agora, o Ministério agora chamou, falou, ó, volta, vamos ter que estruturar isso de novo, por quê? E é a história que o Par contou, as escolas sem aula, no público, né? Ficaram 30 O anos privado na conseguiu dar respostas. 30 anos na portinha do avião ali, preparando o paraquedas, Sim. chegou lá na época do tempo, empurrou, falou, não, vai ter que pular. Vai ter que pular. Só esqueceram de por aí. perguntar se o público Mas não estava pronto o o paraquedas. público não tinha estrutura, não tem estrutura. Não tem. Então, assim, existe também uns delírios, de novo, não é só aproveitamento político, não é nada, não é só isso. Mas existe na educação, Perry, eu não sei se você sente isso, tem uns delírios também por parte de gente, teóricos da educação, que me assustam também. Eu vejo isso também, porque há um descompasso, né, muitas vezes, entre a academia e a realidade. Claro que é super importante a produção acadêmica, científica, isso que, né, ela desenvolvida em alto nível, em grande quantidade, ela define, né, o papel, a posição de um país no mundo competitivo que a gente vive. Mas, muitas vezes, há uma grande diferença entre o que é pensado e o que é execuível. Porque, inclusive, partem de pressupostos que não estão ligados à realidade. Muitas vezes se importam determinadas teorias, determinadas metodologias que não condizem com a realidade brasileira. Exemplo, muito se fala do sistema educacional finlandês. Só que a Finlândia é um país assim, pequeno, uma população minúscula, tá? Que tem um welfare state enorme. Não dá para replicar isso no Brasil. Então, muitas vezes, há essas discussões que estão descoladas da realidade. A Finlândia tem 5 milhões de habitantes. 5 milhões de habitantes tem na zona leste de São Paulo. Pois é. Né? Se bobear, tem mais. Então, como eu disse no início da nossa conversa, não se desenvolveu no Brasil um pacto em prol da educação que estabeleça um diálogo entre os diferentes atores da educação, como o Moraes bem colocou. Muitas vezes a academia não dialoga com o Ministério da Educação, que não dialoga com as escolas, com as associações de professores, de estudantes, e aí você tem uma educação cheia de falhas, né, repleta de lacunas e que resulta em um desempenho ruim. E o Brasil não sai dessa posição, tá? E aí a gente não consegue estar na ponta do desenvolvimento científico. Tem um elemento interessante na história, Moraes e Marco, que é um momento ali durante a Segunda Guerra Mundial em que os países percebem o quão era importante investir em ciência. Por quê? Porque a Segunda Guerra Mundial, ela matou dezenas de milhões de pessoas, né? E houve, durante aqueles 6 anos de guerra, muito investimento em tecnologia bélica, culminando com a bomba atômica, né? Recentemente, um filme que fala sobre isso, Oppenheimer, ganhou um monte de Oscars, né? 7 Oscars, né? Impressionante. E aí, após a guerra, logo após, os países mais ricos do mundo perceberam o seguinte, que ciência e educação era uma questão de segurança nacional. Quem não investisse em ciência e educação se tornaria um país mais vulnerável. Então, nos anos seguintes, há um grande investimento em ciência e educação nos países mais desenvolvidos, tá? E aí há, né, na segunda metade do século XX, saltos tecnológicos. E o Brasil nunca encarou ciência e educação como uma questão de segurança nacional. Nunca houve o pacto. Então, o Brasil permaneceu atrasado em relação a esses países
que disputam a ponta de lança da produção de conhecimento. Tá? Isso está naquele livro A Era dos Extremos, do Hobsbawm. Ele coloca isso. Nada como entrevistar um historiador. Eu gosto. O podcast do Moraes também é cultura, não é só muita cultura. A gente entrevista aqui pessoas. Não, é legal isso, Perry. Pra gente entender. Pra gente é legal, porque as pessoas, quando a gente fala, Perry, aqui no podcast, e, né, pessoas do Brasil inteiro, escutam, como diz o Marcos, do mundo inteiro. O cara pode escutar, né? Tá na internet. Exatamente. E a gente recebe, às vezes, umas perguntas assim, dá para aprofundar tal tema? Dá. Aí você vê a carência das pessoas também com algumas coisas. Então, assim, sempre é legal, fazendo esse parênteses aqui que eu fiz, né? Não devia ter feito, mas fiz. Essa situação de trazer algum dado que você não está falando da tua cabeça isso. Sim. Quando a gente fala, o pessoal acha... Às vezes a gente não dá a fonte, não é por segredo de jornalismo, né? Que o jornalismo não dá a fonte, senão ele não recebe mais. Aí é tua praia, né? Então você sabe bem, Marcos, como funciona isso. Mas assim, é legal essas informações, porque as pessoas acham que educação, ela cai do céu. Que as coisas, o cara levantou de manhã e vai lá, você sabe, viu Cristo na estrada de Damasco, o cara se converteu, ele acha que vai lá salvar o mundo, e porque ele... Não, tem uma base científica, é ciência, Pombas, também. Sim. Você tem aí, né? E essa questão é muito importante, né? Porque os recursos que um país tem, eles podem crescer, mas eles têm suas limitações. E o quanto de recursos se aplica na ciência e na educação, e como se gere esses recursos, define muita coisa naquela sociedade. Tem um elemento interessante relacionado a esse investimento em ciência e educação no mundo desenvolvido, que vai levar nos anos 60 aquele movimento da contracultura, né, aquele movimento da rebeldia juvenil. Que é muito interessante. Por quê? Porque há, depois da Segunda Guerra, um investimento muito grande em educação, né? Tanto educação básica quanto educação superior. E nunca na história da humanidade havia se investido tanto. Esses jovens, então, das décadas de 40, 50 e 60, eles tiveram à sua disposição muito mais recursos que jovens de gerações anteriores. Eles podiam se dedicar ao estudo sem necessariamente precisar trabalhar, tá? E isso levou à evolução em vários aspectos, dentre os quais o desenvolvimento do pensamento crítico em busca da liberdade. Então você tem ali nos anos 60 aquele momento de contracultura que vai produzir uma série de expressões artísticas que se tornaram paradigmáticas, né? Como por exemplo, o rock and roll, né? Um exemplo. E você vai produzir uma geração muito mais crítica, muito mais analítica, que vai colocar o mundo em outro patamar, inclusive no campo das liberdades individuais e dos costumes, produzindo uma sociedade, então, dessa forma, mais livre e democrática. Então, o investimento em ciência e educação, ele não vai servir só para produzir carro. Ele vai servir para a sociedade, em todos os aspectos, ser muito melhor, ser muito mais livre, ser muito mais inclusiva. E aqui a gente está formando gente que vê um título de uma matéria e já vai comentar, não abre a matéria. Tem uns, eu sempre cito, logo muitos anos, o tempo tinha o Pânico na TV. E tem ainda, não tem? Eu acho que não na TV. Eles só na internet. Tem no rádio, mas é a época que estava bombando o programa. E aí tinha uma notícia no G1, o título da notícia era Pegadinha em Londres, com banda, deixa fã em pânico. A pessoa não leu, tá? O primeiro comentário lá embaixo. Esse pessoal do Pânico passa dos limites. Quer dizer, a pessoa não abriu, ela leu aquele título, ela não entendeu o título, mas ela foi lá comentar. E é isso que a gente vê hoje em dia. A pessoa não vê, ela não entendeu, ela não conhece, mas ela se investe de autoridade. O problema é que para brigar com o geógrafo. O problema é que as redes deram essa abertura. Isso não é da tua época, tá, Marcos? E nem da época do Perry. Mas é da minha. Tinha banca de jornal.
A banca de jornal colocava os jornais do lado. Então você tinha lá Jornal Y, X, tal, aqui em São Paulo, Folha, Estadão, Notícias Populares. Tal. Folha da Tarde. Aí tinha aquele cidadão que não comprava o jornal Perry. E aí ele ficava parado do lado e lia a manchete. E a gente sabe que as manchetes, muitas vezes, são sensacionalistas, principalmente os jornais, na época, populares. A brincadeira do Notícias Populares é que se você torcesse ele, pingava sangue. Então, ou então Chupacabra, né, o Menino Demônio, que aparecia direto. E aí o cara era o leitor só daquele cabeçalho. Porém, era ele, a banca de jornal, e o máximo que ele falava é para aquelas pessoas que estavam ao redor dele. Ou, quando ele chegava em casa, ele falava para a família. Agora, as redes viraram o quê? Viraram o megafone da sociedade. Aí o cara vai lá, Marcão, o cara já escreve, não sei o que, ele lê, como você falou, o cara escutou o cabeçalho, não foi ler o resto da matéria. E aí, minha crítica também ao jornalismo, que às vezes coloca manchetes muito para chamar a atenção, né, muito ruins, para vender, então para ter o público lá. E aí você tem os caras que vão divulgar. E na educação isso é a mesma coisa. O cara escuta o passarinho cantar e não sabe onde cantou. Então, quantas vezes a gente não vai em reuniões? O Perry faz isso agora. Eu fiz isso há anos. Você vai ensinar para os pais como funciona o sistema de ensino. Funciona. Aí o cara fica te olhando lá com aquela... Ele não sabe dar. Antes ele era até um crítico do sistema de ensino. Agora vai esse material aí e tal, não sei o quê. Então, assim, o cara não tem noção. Depois que ele vem, eu acho que ele acaba aceitando. As pessoas não têm elas não entendem aquilo e elas não vão atrás de entender. Não vão atrás. Esse ponto é muito interessante porque mostra como a educação é falha no Brasil em fazer o indivíduo chegar ao que seria o topo das habilidades. Segundo o Philip Bloom, né, que é um grande estudioso da educação, existem habilidades que vão das mais simples até as mais complexas. Isso se chama taxonomia de Bloom. Tá? Então uma habilidade simples é memorizar. Uma habilidade complexa, a mais complexa, é você criar. Ou seja, para você criar algo, né, ou seja, inovar, você precisa ter desenvolvido várias outras habilidades antes. Você precisa ter uma escala. Você precisa ser capaz de memorizar, de analisar, de comparar, de inferir, né? Fazendo uma analogia com o bebê, ele começa engatinhando, depois ele anda de pouquinho. Isso. Até um dia ele virar um atleta que vai correr. Exatamente. É uma boa analogia. E é uma pirâmide. E é muito importante, né, você ter uma educação que leve o indivíduo a ser capaz de ser criativo e inovar. Exemplo, né? Por que isso é importante? Num mundo em que a tecnologia ela avança cada vez mais rápido, e hoje em dia se fala muito da inteligência artificial, determinados empregos vão se tornar obsoletos. E aí, o que fazer? Todo mundo vai ter que aprender a ser programador? Não. As pessoas vão ter que desenvolver a capacidade criativa para comandar essa tecnologia e usar a favor delas. E se a gente analisa a história recente, né, da humanidade, a gente vê que desde a Revolução Industrial, novas tecnologias foram surgindo que foram tornando determinados trabalhos, ocupações obsoletas. E quem, né, sobrevive e tem uma posição mais interessante na sociedade é porque soube usar a tecnologia a seu favor, soube criar, soube inovar. Vou dar um exemplo prático no campo das artes. No século XIX se desenvolve a fotografia. A fotografia, conforme evoluiu, ela provocou uma revolução no campo das artes plásticas. Porque a fotografia tornou obsoleto ou bem menos importante aquele estilo de pintura mais naturalista. Porque se você tem a fotografia, porque você que é instantânea, por que você precisa de um retrato que demora um tempão, né? Um retrato pintado? E aí
Que tipo de artista começou a se destacar? O que inventou um jeito novo de pintar. Os impressionistas, os expressionistas, né? Os cubistas, conforme o tempo foi passando. Até chegar o momento em que o Duchamp ele vai inventar o que seria a arte conceitual. Um dia, numa exposição, em 1917, ele inscreveu como uma obra de arte, numa exposição, um mictório. Deu o nome A Fonte. Como assim um mictório? Um negócio já pronto, industrial. Ele estava desenvolvendo ali um novo modelo de arte, né? O ready-made, que já está pronto, em que você não precisa pintar ou desenhar ou esculpir. Isso são só ferramentas. A arte, ela está no conceito, na ideia. Ao expor a fonte, ele estava fazendo uma crítica ao capitalismo industrial, por exemplo, que tudo massifica, né? Tudo padroniza. E ele estava colocando aquilo como uma provocação. Ou seja, ele estabeleceu que aquilo é arte, e a arte ela não está no objeto em si, está na ideia que ele quer transmitir. Então, hoje em dia, quando você tem um artista que faz uma intervenção qualquer na rua, num prédio, é porque lá atrás alguém desenvolveu o conceito de que arte ela está também no plano da ideia. Ou seja, né, chegou ao topo máximo do que seria a taxonomia de Bloom. E eu acredito que a escola de alta performance, uma educação de alta performance, ela tem que impulsionar o indivíduo a chegar a esse patamar. Porque aí você tem um indivíduo que não é refém da tecnologia. Ele cria, ele inova e ele usa a tecnologia a seu favor. E agora isso faz muito sentido com a inteligência artificial cada vez mais... A inteligência, eu até ia, Perry, estamos chegando aqui no final do programa, até ia te falar isso, daí era a minha pergunta final aí. Como é que você está vendo não o uso, porque ainda não está dentro das escolas, mas assim, você como historiador, isso é legal na tua formação, porque o historiador sempre tem uma visão... comparando passado, presente, aquela história, isso a gente já viu, né? Como é que você vê essa... o que você tem escutado, você que agora está na linha de frente, no chão de fábrica, como é que você vê, o que as escolas estão falando disso? Elas têm, a princípio, ela tem medo, não sabe bem como usar essa tecnologia. É o salto no escuro que nós estamos falando direto. Não sabem ainda como utilizar, né? E surgem muitas pessoas que aproveitam esse contexto para vender soluções fáceis de como usar. Sempre tem. Sempre As tem. aves de rapina que eu falei, tenho falado. Mas ainda no mundo educacional não existe nada consolidado a respeito de como usar isso melhor para o processo de ensino e aprendizagem. É o que a gente vai ver nos próximos anos. Agora, o que deve existir é a coragem de encarar isso, estudar esse problema e enxergar essa tecnologia como um aliado. E aí vai ser necessário usar o quê? Criatividade. E você só atinge essa criatividade estudando, dialogando. Então, é um desafio interessante que o mundo da educação tem diante de si. Como usar uma tecnologia disruptiva, tá, a favor do processo de ensino e aprendizagem. Tem algo definido a esse respeito? Não tem nada definido, porque é muito novo. Em 1850 não se sabia direito como utilizar a fotografia. Depois foram aprendendo, né? Então, é nesse patamar que se encontra a educação no que se refere à inteligência artificial, tateando, ainda com um pouco de medo. E aí, para superar isso, é necessário estudo e diálogo. E como fazer isso? Eu tenho aqui, eu gosto do indicador de analfabetismo funcional. Lá vem ele com eu tenho até medo dessa pergunta dele. Assim. Porque a gente tem as 5 categorias que eles definem, proficiente, intermediário, elementar, rudimentar e analfabeto. Em 2001, proficiente 12%, intermediário 20%,
elementar 28%, rudimentar 27% e analfabeto 12%. A gente, 2018, ou seja, 17 anos depois. Analfabeto 8%, diminuiu um pouco. Rudimentar 22%, elementar 34%, intermediário 25%, proficiente 12%. Isso. Eu vou piorar ainda esse dado. Posso dar uma pitadinha aí, jogar uma pimenta no meio da história? E aí, Perry, ainda tem um outro dado. E não sei se você teve acesso a esse dado, se você viu esse dado. Falou-se 2, 3 dias, como tudo na internet, e depois desaparece, mas não é um fake news, é um dado real. O Brasil, em termos de leitura, se lembra, Marcos, que a gente bateu aí? Puxa aí, o Marcos é o meu... É o Google. A Google humano. Não, é inteligência artificial. Eu falo para ele, busca lá e tal, a gente vai buscando. O Brasil ficou numa posição de leitura, assim, assustador, medonha. Né? Eu tenho... Tem os dados aqui. 66% dos alunos brasileiros não leem textos com mais de 10 páginas de estudo. A gente tem dados, um estudo baseado no PISA. Só 9,5% dos estudantes brasileiros de 15 e 16 anos leu algum material com mais de 100 páginas em 2018, índice inferior a outros países da América Latina, como Chile e Argentina. Esses dados, eles são reveladores da falta de investimento em recursos, né, no ensino básico. E não é só dinheiro, como você vai investir, como você vai gerir, né? Os professores têm que ser mais bem formados, né? Os materiais têm que ter qualidade, a escola tem que ter uma estrutura adequada. Para a escola fazer o básico, como diria o Antônio Nóvoa, né? Que é um dos grandes nomes da Escola da Ponte. Craseado, escola, o que é da escola? A escola, ela não tem que ensinar tudo, tá? A escola tem que ensinar o que é necessário para o indivíduo ter autonomia na vida. Se a maioria sai lendo no patamar rudimentar, ou não lembro o outro que você colocou. Tem o rudimentar, tem o elementar, o rudimentar, o analfabeto, aí intermediário, proficiente. Pois assim, a maioria tinha que ler melhor do que no patamar rudimentar ou elementar, né? Porque senão o indivíduo ele não vai ser autônomo. A educação moderna, ela tem esse propósito, né? Libertar o indivíduo, certo? Se o indivíduo ele não aprende a ler adequadamente, ele nunca vai ser livre. Nunca vai ser livre. Então a escola ela tem que parar de aderir a modismos e ensinar com muita competência o que de fato é necessário. E isso não é feito a contento no Brasil, como os dados que você trouxe indicam, né? O Brasil fica em 52 em ranking internacional de leitura. Tinha 57 países. Como sempre, 52, né? Isso é... Olha, Perry, queria agradecer a tua presença. Eu acho que a gente tem assunto aqui para a gente falar aqui horas, né? Eu quero já te convidar para você voltar. Falamos hoje um pouco do sistema de ensino, querendo desmistificar esse processo. Volto a falar. Quem me conhece sabe que eu não tenho meu papo na língua. Se eu tivesse que meter o pau, eu ia meter. Mas eu acho que o sistema de ensino hoje ele ajuda dentro dessa carência que a gente vive a pôr um pouco de ordem dentro da casa, e isso os mantenedores, né? Quem trabalha sabe disso, dessa realidade. Mas tem gente que é contra e a gente respeita. Tem escola que não quer porque segue uma outra linha. Normal, e eu acho que isso tem que ter. Conforme é o teu jeito de criar os teus filhos e tal, você vai lá e coloca. Então, assim, falamos um pouquinho do sistema de ensino, falamos da educação brasileira, falamos do Enem, falamos da questão do ensino médio, e a gente tinha muita coisa ainda para falar, né? E eu já fica o convite para você voltar aqui no nosso podcast, nosso modesto podcast, e agradecer aí, né? E você é um batalhador, Perry, assim, eu sempre falo, você é um idealista também da educação, como eu sou. Eu vou fechar com uma pergunta para você, simples e resposta rápida. Você é professor de história, e a gente tem batido muito na questão
dos professores aqui no podcast e nas minhas falas, das pessoas que não querem ser, as pessoas não querem ser professor, o Brasil tem um apagão de professor. A pergunta é simples, vou dar agora uma de Abu Janra aqui, né? Ele falava que é a vida. A pergunta é fácil e simples. Você faria tudo de novo, Perry? Faria tudo de novo, porque na educação eu me realizei profissionalmente, pessoalmente, eu não me arrependo por um minuto sequer desse caminho que eu escolhi, né? Porque eu, de fato, vi o poder transformador da educação. E você terminar uma aula vendo que o aluno aprendeu, ou no mínimo ele gostou da aula, já é... Maravilhoso. É uma recompensa que muitas vezes supera qualquer outra. Então, eu não me arrependo nem um pouco. Queria aproveitar e agradecer o seu convite, Paulão. Obrigado. As portas estão sempre abertas. Agradecer o Marco. É uma delícia aqui conversar com vocês. Certamente eu voltarei. Nós vamos fazer uma coisa, Perry, você já está convidado para isso. É um plano diabólico aqui, né? Não sei se você soube, aí teve um podcast que os caras ficaram 6 horas fazendo o podcast. No ar, ao vivo. 6 horas, os caras fizeram... Não, e pior que parece que começaram a beber no meio do podcast lá. Bom, o que a gente está pensando? Claro, não vamos fazer 6 horas. A gente vai fazer o Pode Beber. Pode beber. A gente está pensando em abrir, fazer um podcast com umas 5 ou 6 pessoas, onde a gente vai falar temas, claro, ligados à educação, contar uns causos da educação que as pessoas gostam. Eu sempre faço, e quando eu trago as pessoas, né? A gente tem um programa que vai pro ar que eu fiz com o Maurício. Maurício é um conhecido nosso, um professor de literatura. E assim, a gente veio falar de causos, né? E eu falei para ele, se prepara, o Maurício é atacado, né? E assim, Maurício Soares. Então, é muito legal. A gente falou de ser ator, de ser professor. Então, assim, a gente quer criar um podcast desse. Isso é vamos dizer, a gente vai depois, claro, colocar, mas vai ser uma satisfação pessoal isso. Nossa. Trocar um pouco de ideia aqui de educação. Tô dentro. Tá fechado, já tá combinado, então. Maravilha, Pedro. Obrigado pela presença aqui. Parabéns aí pela trajetória. Moraes, obrigado. Obrigado, mais uma vez. Tamo juntos. E obrigado a você que acompanhou a gente. Até a próxima. Tchau, tchau.